Ao final do dia, quando o corpo pede descanso e a mente anseia por silêncio, é no quarto que buscamos refúgio. Mas nem sempre esse espaço que deveria ser sagrado está pronto para acolher a oração. Padre Pio, homem de oração constante, ensinava que o ambiente físico impacta diretamente o ambiente espiritual. Um quarto desorganizado, com roupas jogadas, objetos espalhados, aparelhos eletrônicos emitindo luzes e sons, transforma-se não em santuário, mas em campo de distrações. E pior, de exposição espiritual. Não é exagero. Padre Pio dizia que o lugar onde oramos fala com o céu tanto quanto nossas palavras, porque Deus vê o que está ao redor, e os espíritos também. Há pessoas que se ajoelham para orar cercadas de estímulos, a TV ainda ligada, o celular vibrando na mesinha, imagens nas paredes que não elevam, mas perturbam. Isso tudo constrói um campo de interferência invisível, mas real. E então, mesmo que a oração saia dos lábios, ela não encontra espaço para se expandir. A atmosfera está carregada. O quarto não se preparou. Padre Pio comparava o espaço de oração com o altar de uma missa. Se o altar estiver sujo, desorganizado, desrespeitado, como oferecer o sacrifício com reverência? O quarto, à noite, torna-se um altar doméstico. E cada objeto fora do lugar, cada estímulo desnecessário, é como poeira sobre o altar. Isso não significa viver em paranoia, mas sim com consciência. O quarto é o último lugar onde sua alma repousa antes de se desligar do corpo pelo sono. E se esse ambiente está espiritualmente fragilizado, você adormece exposto. O inimigo espiritual não precisa de convites diretos. Basta uma brecha, um campo vulnerável, um espaço onde a luz da oração foi abafada pela desatenção. Por isso, antes de se deitar, pare por alguns minutos e olhe ao redor. Que tipo de presença esse espaço evoca? Traria conforto a Padre Pio ou inquietação? É um quarto onde os anjos se sentiriam à vontade ou onde haveria mais distração do que devoção? A resposta a essas perguntas revela o território espiritual que você está construindo todas as noites. E nessa construção, cada escolha importa, desde a luz acesa demais até o celular deixado ao lado da cabeça. Padre Pio via nisso não um detalhe, mas um campo de batalha. Porque a guerra espiritual não acontece apenas nos grandes momentos da vida, ela se desenrola nas pequenas rotinas, nos hábitos noturnos, nas escolhas silenciosas. Que seu quarto seja então mais que um dormitório, que seja território de luz. Padre Pio compreendia que a alma humana é profundamente influenciada não apenas pelo que fazemos, mas pelo lugar onde fazemos. A oração, para ele, era uma ponte que ligava o invisível ao visível, e essa ponte precisava de alicerces firmes, limpos e respeitados. O quarto, sendo o local onde muitos fazem suas orações noturnas, precisa refletir reverência, silêncio e ordem. Mas o que acontece quando esse espaço, em vez de ser consagrado, é invadido por bagunça, ruído e desatenção? Começamos a perceber que não há paz durante a oração, que o sono é perturbado, que a mente vagueia sem controle. Não é acaso, é exposição. Padre Pio dizia que quando o ambiente físico está caótico, o espírito não encontra onde repousar. O desleixo no quarto comunica ao mundo espiritual que aquilo que estamos fazendo, a oração, não tem tanto valor quanto dizemos ter. É como convidar alguém muito especial para uma conversa íntima e recebê-lo num lugar sujo, com a TV ligada e o celular apitando. Como manter conexão com o divino quando se está cercado de distração e desordem? Quantas vezes você tentou orar e se pegou pensando no celular ao lado, na televisão que ficou ligada, nos objetos que te cercam? O coração deseja a presença de Deus, mas a mente está sendo puxada para tudo ao redor. Padre Pio falava sobre o respeito ao lugar da oração. Ele mesmo preparava o espaço com cuidado. Um crucifixo, uma vela, uma imagem da Virgem. Era mais do que estética, era a atmosfera espiritual. Era blindagem. E isso vale para nós hoje. Não é necessário ter uma capela em casa, mas é essencial ter um espaço consagrado, ainda que pequeno, onde a oração aconteça sem ruído, sem distrações, sem exposição. Imagine o que acontece no invisível
quando você reza diante de um celular vibrando com notificações. Há um corte na linha espiritual. Há uma quebra na entrega. Há ruído entre você e o céu. E é nesse ruído que o inimigo se infiltra. Não com gritos, mas com sugestões, com distração, com cansaço repentino. E então você para de orar, dorme sem terminar e acorda sentindo que algo ficou incompleto. Padre Pio alertava: se não guardamos o espaço da oração, como queremos que a oração nos guarde? Há também um ensinamento profundo de Padre Pio que nos leva a refletir sobre o que acontece no invisível, enquanto nossos olhos se fecham. Ele acreditava que, no instante entre a vigília e o sono, há uma brecha espiritual, um momento em que a alma se desarma e o mundo espiritual se aproxima. Se a última coisa que sai da nossa boca é uma oração verdadeira, o céu se inclina para nos acompanhar. Mas se é uma prece preguiçosa, feita por obrigação ou enquanto já estamos tombando no travesseiro, essa brecha pode ser ocupada por pensamentos confusos, influências negativas e até opressões noturnas. Padre Pio dizia que o coração distraído cria silêncio nos céus e o inimigo faz barulho nas sombras desse silêncio. Isso não é superstição, é discernimento espiritual, é um alerta para que sejamos conscientes sobre o que carregamos ao deitar e com o que deixamos nosso espírito em vigília. O quarto desorganizado, com restos de comida, roupas jogadas, luzes piscando de eletrônicos, forma uma espécie de ruído visual e energético que interfere no campo da oração. São portas abertas para inquietações noturnas. São ruídos físicos que repercutem espiritualmente. Quando você ora em um lugar assim, seu corpo está presente, mas sua alma está em fuga, querendo escapar do caos ao redor. E isso enfraquece a oração. Por isso, Padre Pio ensinava que a preparação do ambiente faz parte da oração, que a ordem externa favorece a ordem interna, que o silêncio exterior ajuda a escutar o sussurro do Espírito. Antes de se ajoelhar, prepare. Antes de orar, silencie. Apague as distrações, desligue o mundo e consagre o quarto com intenção, porque o espaço onde você reza pode ser uma trincheira de batalha ou um santuário de proteção. A escolha começa na forma como você o trata. Escreva nos comentários: eu quero consagrar meu quarto como um lugar de oração. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa transformar o ambiente onde dorme e onde Deus quer falar. Padre Pio nos ensinava que não se trata apenas do ato de rezar, mas de como, onde e com que espírito rezamos. Muitas pessoas ignoram o poder do ambiente onde fazem suas orações noturnas, tratando o quarto como um depósito de cansaço, um refúgio apressado para dormir, quando na verdade ele deveria ser um altar. Há uma diferença entre simplesmente orar e consagrar o ambiente da oração. O quarto onde você dorme, onde repousa o corpo, também é onde a alma repousa. E se esse espaço está carregado de bagunça, barulho e distrações, ele se torna terreno fértil para a confusão espiritual. Um quarto com televisão ligada, celular tocando notificações, luzes fortes, objetos desorganizados ou mesmo imagens negativas, cria uma atmosfera que não favorece a oração. Não é à toa que muitos oram e não sentem paz. Oram e continuam angustiados. O coração até tenta se elevar, mas está cercado por ruídos que puxam para baixo. Padre Pio dizia que o silêncio é a língua de Deus e que o demônio adora o barulho. Por isso, o lugar onde você reza importa, e muito. Não é uma superstição, é uma realidade espiritual. O invisível responde ao visível. O modo como você prepara seu quarto comunica ao mundo espiritual se ali há reverência ou desatenção. Ao cuidar do ambiente, você está dizendo: aqui, Senhor, é teu espaço. Faça isso com consciência. Acenda uma vela se puder, retire o excesso, dobre as roupas, desligue a TV, silencie o celular. Essas atitudes simples criam uma atmosfera de presença. E quando a presença de Deus se faz real no ambiente, o inimigo recua. A luz entra, a alma descansa. Se isso fala com você, escreva: Senhor, quero transformar meu quarto num lugar de paz. E lembre-se, toda grande batalha espiritual começa em ambientes aparentemente comuns, e a vitória começa quando você decide santificá-los.
Existe uma diferença invisível, mas poderosa, entre um quarto onde se dorme e um quarto onde se ora. Padre Pio compreendia que o quarto não era apenas um cômodo da casa, mas um território espiritual. Ali se travam batalhas que muitas vezes não vemos, mas sentimos. Quantas vezes você deitou em sua cama e sentiu um peso estranho, pensamentos negativos, ansiedade sem causa ou até mesmo insônia sem explicação? Isso não é só psicológico. Há quartos que viraram palco de exposição espiritual. Luzes que nunca se apagam, ruídos constantes da televisão, músicas carregadas de energias e celulares vibrando com mensagens inúteis. Tudo isso contamina o ambiente. E quando vamos orar nesse espaço, é como tentar acender uma vela dentro de um furacão. A oração perde força, a mente não se concentra, o coração não se aquieta. Padre Pio dizia que o diabo não precisa entrar pela porta, ele entra pelo costume. E se nos acostumamos com um ambiente desorganizado, barulhento, caótico, é esse mesmo ambiente que rouba a presença de Deus durante a oração. Por isso, não subestime os detalhes. Um quarto em ordem é uma mente em paz. Um ambiente limpo é uma alma que se prepara. Desligar a TV é um ato de guerra espiritual. Silenciar o celular é um gesto de reverência. Ajoelhar-se diante de uma imagem de Cristo é transformar o quarto em altar. E é nessa atitude que o céu se manifesta. Não importa o tamanho do espaço. O que importa é a santidade com que ele é tratado. Por isso, antes de dormir hoje, olhe para seu quarto. Pergunte-se: isso aqui acolhe a presença de Deus ou distrai minha alma? E se a resposta for inquieta, comece com pequenas mudanças, porque quem transforma o quarto transforma também o descanso da alma. Se você sente que precisa disso, comente: quero que meu quarto seja território de Deus. Porque é ali, entre quatro paredes, que começa a verdadeira batalha e a verdadeira paz. Padre Pio acreditava que a preparação do ambiente era tão importante quanto a preparação da alma. Ele dizia que o lugar onde você ora pode fortalecer ou enfraquecer sua conexão com Deus. E hoje, mais do que nunca, vivemos cercados de distrações que silenciosamente tomam o espaço onde a presença divina deveria habitar. Celulares carregando notificações até tarde da noite. Televisores que continuam ligados com sons agressivos, mesmo quando ninguém está mais assistindo. Pilhas de roupas acumuladas, objetos espalhados, cheiro de desordem. Tudo isso gera ruído, não apenas físico, mas espiritual. É impossível ouvir o sussurro de Deus num quarto onde o mundo grita. É por isso que tantas orações noturnas parecem não ter efeito, não porque Deus não ouve, mas porque nós não criamos um espaço de escuta. Padre Pio ensinava que o quarto precisa ser santificado. E santificar não é enfeitar, é consagrar. É dedicar aquele espaço para o repouso do corpo e a elevação do espírito. Uma vela acesa com reverência. Uma imagem sagrada em um cantinho reservado. Um copo de água abençoado ao lado da cama. Um ambiente onde tudo grita: aqui se ora, aqui se confia, aqui Deus habita. Ao preparar esse ambiente, você não apenas muda o espaço externo, você prepara sua alma para o encontro com o invisível. A oração então flui, a paz então desce. Os anjos então se aproximam, porque eles reconhecem um lugar preparado com fé. Se isso fala com você, escreva nos comentários: Senhor, quero transformar meu quarto em um lugar santo. Essa atitude simples pode ser o início de um novo ciclo espiritual em sua vida. O ensinamento de Padre Pio sobre o ambiente onde oramos nos convida a uma vigilância silenciosa, mas poderosa. Ele não via o quarto apenas como um lugar de descanso, mas como um território espiritual. Tudo o que está ali, imagens, sons, objetos, memórias, colabora para atrair ou repelir presenças invisíveis. Quando o quarto está em desordem, com roupas espalhadas, luzes acesas, televisão ligada ou celular irradiando notificações, o ambiente se torna ruidoso espiritualmente. É como tentar ouvir uma música suave no meio de uma tempestade. A oração precisa de silêncio, e não apenas o silêncio externo, mas o da alma, do espaço, da atmosfera. E isso começa no cuidado com o local onde se reza.
Padre Pio nos ensinava que a preparação do ambiente é parte da própria oração. Organizar o espaço é como estender um tapete para que os anjos entrem. Apagar a TV, desligar o celular, acender uma vela ou mesmo arrumar a cama são gestos simbólicos que dizem: Senhor, eu preparei este lugar para ti. Se você tem orado sem sentir presença, talvez o problema não esteja nas palavras, mas no território. Torne seu quarto um santuário, e não um corredor por onde tudo entra e sai. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários. Quero transformar meu quarto em território de oração. Isso será um ato espiritual antes mesmo de dobrar os joelhos. Padre Pio compreendia que o invisível reage ao visível, e isso inclui o ambiente físico, onde a alma se recolhe para encontrar Deus. Um quarto marcado por bagunça, imagens impróprias, ruídos de filmes ou redes sociais não é apenas um espaço desorganizado, é um campo exposto ao cansaço, à distração e também a ataques espirituais sutis. Imagine tentar ouvir a voz de Deus no meio de um mercado lotado. Não é impossível, mas exige muito mais esforço. É por isso que Padre Pio valorizava tanto o recolhimento. Ele se preparava antes de cada oração como quem se aproxima do altar de um grande templo, e o templo era o silêncio, a ordem, a intenção pura. Seu quarto era sagrado porque ele o tratava como tal. Muitos hoje oram no quarto com o celular em mãos, olhando notificações enquanto sussurram palavras a Deus. Isso não é oração, isso é exposição espiritual. Uma alma dividida entre o céu e a tela não está de fato orando, está apenas tentando aliviar a consciência. E o inimigo sabe disso. Ele age na distração. Ele se aproveita da falta de foco. Um ambiente impuro, mesmo sem maldade, enfraquece a conexão com o alto. Por isso, desligue o mundo. Limpe o quarto. Acenda uma luz suave. Feche os olhos e diga: Senhor, este é o meu espaço contigo. Essa atitude muda o clima do invisível, porque onde há reverência, há presença, e onde há presença, há proteção. Se isso fala ao seu coração, declare nos comentários: meu quarto será um santuário. Padre Pio acreditava que o ambiente onde oramos não é apenas um cenário, mas uma extensão da alma. E se a alma está inquieta, o espaço reflete essa agitação. Da mesma forma, se o espaço está caótico, o espírito sente dificuldade para se recolher em paz. Há uma ligação direta entre o estado do quarto e a abertura do coração. Um quarto escuro, abafado, desorganizado, com roupas jogadas, objetos acumulados e ruídos eletrônicos. Tudo isso cria uma atmosfera de peso, distração e vulnerabilidade espiritual. Padre Pio dizia que para ouvir Deus é preciso silenciar os outros sons. E isso inclui o som da televisão deixada em volume baixo, o zumbido das notificações do celular, o murmúrio das preocupações deixadas no travesseiro. Se você se deita para orar, mas a luz azul do celular brilha no rosto e a mente vagueia entre os vídeos e as redes, não há profundidade, não há entrega. É como tentar acender uma vela em meio a um vendaval. A chama até surge, mas logo se apaga. O quarto, segundo o Padre Pio, deve ser tratado como um lugar de encontro, não apenas de descanso. Quando você fecha a porta, deve abrir a alma. Quando apaga a luz, deve acender a fé. E tudo começa com o ambiente. Por isso, retire os excessos, limpe o espaço, afaste o que dispersa, crie uma atmosfera de paz e, ao se deitar, entregue-se. Deus habita onde é convidado com reverência. E se o seu quarto se tornar esse lugar, você nunca mais se sentirá sozinho nas madrugadas. Há algo profundamente espiritual na forma como organizamos o espaço onde descansamos e oramos. Padre Pio via o quarto não apenas como um local de repouso físico, mas como um santuário noturno. Ele dizia que o ambiente participa da oração. Ele pode elevar ou sufocar a alma. Quando um quarto está carregado de desordem, barulho, distrações visuais e tecnológicas, ele perde sua sacralidade. E é exatamente nesse tipo de ambiente que o inimigo encontra brechas. Imagine você tentar conversar com Deus em meio a uma multidão de vozes gritando dentro do seu espaço. Vozes que vêm da televisão ligada, da luz pulsante do celular, do ventilador barulhento,
do som vindo da rua e até mesmo das roupas espalhadas que carregam o cansaço do dia. Tudo isso contamina a atmosfera espiritual. E quando o ambiente está contaminado, a oração perde força. Não é que Deus não escute, mas o coração tem dificuldade de se concentrar, e o espírito, em vez de subir, se dispersa. Padre Pio nos alertava sobre a importância de preparar o quarto como quem prepara o altar, com respeito, com silêncio, com intenção. Antes de orar, desligue o que distrai, limpe o que pesa, acenda uma luz suave ou uma vela, se possível, e respire fundo. Transforme seu quarto em território de paz, porque onde há paz, o céu se aproxima. E quando o céu se aproxima, até o travesseiro mais simples se transforma num lugar de milagres. A luz do quarto, muitas vezes, não vem apenas da lâmpada no teto, mas daquilo que está aceso no mundo invisível. E Padre Pio sabia disso. Ele não falava apenas da oração em si, mas do espaço que envolve essa oração. Um lugar desorganizado, tomado por barulho, telas piscando e distrações ao redor pode ser mais do que um problema de foco. Pode se tornar um território vulnerável espiritualmente. Cada objeto, cada som, cada presença carrega uma atmosfera. E quando o ambiente está carregado de ruído, confusão ou imagens que não edificam, o espírito não encontra repouso. Você pode até tentar rezar, mas a oração não rompe o teto. Não por falta de fé, mas por excesso de interferência. Padre Pio dizia que o demônio habita nas distrações e que muitas vezes o inimigo não nos ataca com medo. Ele nos adormece com conforto. Um celular ao lado da cama, tocando notificações durante a oração, pode parecer banal, mas é como tentar ouvir Deus no meio de um mercado barulhento. Você até escuta algo, mas não entende nada. E isso é perigoso, porque a oração feita sem escuta é apenas um monólogo. E Deus não quer monólogos, Ele deseja diálogo. Um ambiente espiritual preparado comunica ao céu que ali existe reverência, que ali existe um coração disponível, que ali existe um altar, ainda que seja um quarto simples, um colchão no chão, uma vela acesa ou um copo de água ao lado da Bíblia. O importante não é o luxo, mas o propósito. E quando o propósito é puro, até o chão vira santo. Se você está compreendendo essa verdade e deseja tornar seu quarto um lugar de refúgio espiritual, comente: quero transformar meu espaço em um altar para Deus. Isso sela uma decisão interior. E decisões interiores abrem portas para mudanças invisíveis, mas reais. Padre Pio ensinava que o quarto, antes de ser lugar de descanso, deveria ser lugar de recolhimento. Ele dizia que o sono é o irmão da morte e que, por isso, dormir deveria ser um ato de entrega espiritual. Mas como entregar a alma a Deus se o quarto está repleto de imagens que exaltam o contrário? Fotos sensuais, filmes violentos, músicas perturbadoras ou até mesmo objetos que foram recebidos sem discernimento. Tudo isso cria uma atmosfera e o espírito sente. Mesmo que o corpo esteja anestesiado pelo cansaço, o ambiente fala. E se o ambiente fala, o espírito escuta. Quantas noites mal dormidas não têm explicação médica, mas sim espiritual? Quantas insônias não são sinais de opressões que circulam livremente por um espaço desprotegido? Padre Pio era claro: a alma precisa de silêncio para ouvir Deus. E esse silêncio não é apenas ausência de som, é presença de ordem, pureza, luz. Um ambiente limpo, minimamente arrumado, com intenções claras e afastado daquilo que obscurece a mente e o coração, torna-se um escudo natural. E o quarto precisa ser esse escudo. Não se trata de religiosidade extrema, mas de sensibilidade espiritual, de entender que à noite, quando os sentidos físicos se apagam, os espirituais se acendem. E que tipo de luz queremos acender ao nosso redor? A luz da oração ou a luz de uma tela que nos distrai até o último segundo antes do sono? Se essa pergunta te incomoda, é porque o Espírito está chamando. E quando o Espírito chama, a resposta precisa ser mais do que palavras. Precisa ser ação. Arrume seu quarto. Desligue o que te distrai. Separe um espaço para Deus. Nem que seja um canto com um pano limpo e uma cruz. Isso muda tudo. Isso protege sua mente, sua alma, sua casa.
Se deseja consagrar o seu quarto como território de paz, escreva nos comentários: "Este espaço é do Senhor." Essa declaração tem poder, porque aquilo que é entregue a Deus, o inimigo não pode tocar. Existe um detalhe que muitos negligenciam: o celular. Quantas vezes a oração da noite é feita com o celular nas mãos? Uma notificação pisca, uma mensagem chega, e em segundos, o espírito que estava começando a se recolher é puxado de volta para a agitação do mundo. Padre Pio, se vivesse em nossa era, certamente teria palavras firmes sobre isso. Ele sempre alertava que a distração é uma das maiores estratégias do inimigo, porque o inimigo sabe que, se ele não conseguir te afastar de Deus, ele vai tentar te manter ocupado demais para se conectar com ele, e essa ocupação não precisa ser pecaminosa, basta que seja constante. E o celular se tornou esse altar de distrações. Usado com sabedoria, pode até ser instrumento de oração, mas usado sem vigilância, se torna uma porta aberta para a superficialidade. O espírito precisa de foco para se elevar, e foco exige presença. Quando oramos olhando para uma tela, não estamos de fato olhando para o céu. Estamos divididos. E uma oração dividida não sobe inteira. Por isso, antes de orar, desligue o celular, ou ao menos o coloque longe. Deixe que o silêncio te envolva. Deixe que o ambiente se torne mais importante do que as notificações. É nesse espaço que a presença de Deus desce. Padre Pio dizia que os momentos antes do sono são os mais sagrados do dia, porque é quando a alma se despede da vigília e entra no repouso. E quem entra no repouso com Deus, desperta com proteção. Faça esse teste hoje. Desligue o celular, prepare seu quarto, sente-se por 1 minuto e fale com Deus como quem fala com um pai que escuta tudo. Sinta a diferença. E se isso falar com você, compartilhe esse ensinamento com alguém. Alguém que talvez esteja dormindo mal ou vivendo atormentado, mas que nunca imaginou que a raiz do problema pode estar no próprio ambiente onde repousa. Porque quando o quarto vira território de oração, a casa inteira se transforma. Padre Pio sabia que a oração não começa quando você se ajoelha, mas quando você prepara o ambiente para se ajoelhar. Tudo à nossa volta comunica algo ao espírito. Um quarto desorganizado, cheio de roupas acumuladas, papéis espalhados, objetos sem propósito visível, tudo isso emite ruído espiritual. E embora pareça exagero para muitos, não é coincidência que ambientes limpos, com simplicidade e ordem, promovem mais paz. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. O caos exterior muitas vezes reflete o caos interior, e rezar no meio do caos pode se tornar um esforço doloroso e ineficaz. Por isso, Padre Pio incentivava a simplicidade como caminho para Deus. Um espaço limpo, uma vela acesa, uma imagem sagrada, uma Bíblia aberta. Esses pequenos gestos são mais que decoração. São convites silenciosos à presença divina. Quando você entra num ambiente assim, algo muda. Você respira diferente. Você abaixa o tom de voz. Você percebe que não está sozinho. E é justamente isso que transforma um quarto em altar. Não se trata de luxo, nem de aparência. Trata-se de reverência, de intencionalidade, de preparar o espaço como quem está esperando uma visita sagrada, porque, de fato, está. Padre Pio acreditava que a oração noturna, quando feita em um ambiente consagrado, gera ecos invisíveis que afastam toda a sombra. O inimigo não suporta ambientes consagrados. E você consagra um ambiente quando o limpa com carinho, o organiza com propósito e o dedica a Deus em silêncio e oração. Não é mágica, é coerência espiritual. Se o lugar onde você dorme é também o lugar onde você reza, ele precisa ser nutrido com respeito. Faça esse exercício hoje. Antes de se deitar, arrume o seu quarto como se estivesse preparando um lugar para Jesus sentar. Acenda uma vela. Apague a luz artificial. Fale com Deus como quem fala com um amigo que veio visitar. Você vai perceber. Sua oração vai mudar. E sua noite também. Agora pense em quantas vezes você tentou orar, mas não conseguiu se concentrar. O celular vibrando ao lado, a televisão ligada em segundo plano, luzes artificiais, notificações piscando. Tudo isso rouba a presença. Tudo isso silencia o sagrado.
Padre Pio costumava dizer que o coração que se divide entre o céu e o mundo acaba não pertencendo a nenhum dos dois. E hoje, mais do que nunca, vivemos distraídos. O problema não é apenas a distração mental, mas a contaminação do ambiente espiritual. A televisão não é neutra. O conteúdo que entra no seu quarto por meio da tela carrega energia, palavras, imagens, sons. Tudo isso afeta o invisível. E o mesmo vale para o celular. Muitos começam a orar, mas não conseguem desligar o mundo. Tentam conversar com Deus, mas continuam com um pé na terra. E essa divisão interna torna a oração estéril, sem profundidade. É como tentar acender uma chama com o vento soprando forte. A alma precisa de silêncio, e o quarto precisa ser um espaço onde esse silêncio seja possível. Por isso, o Padre Pio ensinava que antes de orar é preciso desligar. Desligar as telas, desligar as distrações, desligar o excesso de mundo que carregamos no colo. A oração precisa de recolhimento, de presença total. E isso só acontece quando o ambiente favorece o encontro com Deus. Antes de dormir, experimente um novo ritual. Desligue o celular, feche os olhos, respire profundamente e fale com Deus em voz baixa, como quem conta segredos, como quem entrega o dia e pede proteção para a noite. Transforme seu quarto num refúgio, num território de luz, porque enquanto você não consagrar o lugar onde dorme, continuará lutando com sombras que você nem sabe de onde vêm. Padre Pio sabia que a fé verdadeira se constrói em gestos simples e que a forma como você trata o espaço onde ora revela o valor que dá à presença de Deus. Se você quer transformar suas noites em encontros com o sagrado, comente: meu quarto será território de oração. Essa decisão pode mudar mais do que sua rotina, pode mudar sua vida. Padre Pio não separava fé de ação concreta. Para ele, orar não era apenas falar com Deus, era criar um altar invisível onde a presença divina pudesse repousar. E esse altar começa no coração, mas se estende ao espaço físico. Por isso, antes da oração noturna, ele recomendava gestos simples que mudam tudo. Apagar luzes fortes, acender uma vela se possível, manter a cama arrumada, retirar objetos desnecessários que causam distração, deixar uma Bíblia por perto. Esses sinais dizem ao mundo espiritual: aqui se ora. E esse tipo de ambiente fala mais alto do que palavras soltas ao vento. Quando você transforma o seu quarto num lugar de recolhimento, o próprio sono se transforma. Sonhos mudam, a mente descansa, a alma respira e o inimigo se afasta. Porque onde há reverência, há autoridade espiritual. Muitos não conseguem dormir em paz, não por falta de fé, mas por excesso de ruído ao redor. Dormem com a televisão ligada, o feed aberto, o mundo inteiro dentro do travesseiro. Padre Pio diria: deixe o mundo para amanhã. Hoje, entregue a Deus. E talvez você pense que é pouco, que não vale a pena tanto cuidado. Mas os santos sabiam: um quarto preparado para Deus é um território protegido. Não se trata de superstição, trata-se de coerência. Se você deseja que o céu desça, arrume a casa, prepare o espaço, acolha o espírito. Porque quando o quarto se torna um lugar de oração, as noites ganham outro sentido. O descanso vira encontro, o sono vira cura, e o invisível se manifesta em forma de paz. Por isso, hoje, você pode tomar uma decisão simples e poderosa: consagrar o seu quarto, separar esse espaço como sagrado, um lugar onde o espiritual não seja sufocado pelas distrações, um lugar onde o céu se sinta à vontade para entrar. E se essa decisão tocou o seu coração, escreva nos comentários: meu quarto será território de oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes de dormir. E inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que protegem, despertam e transformam. Que a paz de Deus visite o seu lar nesta noite e permaneça.